Faz até o teste do fala. E aí, galera, sei lá. Fala, galera, tudo bem? Tá, mas tem que ser mais alto. Acho que mais da onde alto? você tá. Fala, galera! Pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal e deixa aquele like se você gostar do vídeo. Pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Você acabou de repetir a mesma coisa, uma seguida da outra. Fala, galera, tudo bem? Pra você que tá chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu vou te contar sobre a minha experiência sendo babá no exterior e tudo o que aconteceu durante o meu primeiro ano na Alemanha. Muita gente sempre me pergunta, Thiago, mas por que você foi pra Alemanha? Por que você começou a estudar alemão? Você foi pra lá como estudante? Você foi pra lá com algum tipo de visto específico? Foi pra fazer ano social? Tudo começou quando eu tava ainda no meu colegial. Tinha uma amiga minha, a Fernanda, ela tem parentes na Alemanha. Naquela época, eu ainda tava fazendo meu bacharel de tradução só com português e inglês. Ela foi pra Alemanha, ficou 3 meses lá, estudando. Quando ela retornou pro Brasil, ela me perguntou, Thiago, você não gostaria de aprender uma outra língua? Porque se você ficar só com português e inglês hoje no mercado, é muito fraco. E decidi estudar com ela, porque ela falou que também, se ela me ensinasse o alemão, seria uma forma dela não esquecer a língua. E eu aprenderia uma língua nova. Então, todo sábado eu ia pra casa dela e a gente ficava lá 1 hora e meia estudando alemão. E naquela época, eu lembro que eu tava pra defender o meu TCC ainda do bacharel. E foi uma loucura, porque tava tudo muito corrido, mas eu acabei pegando um amor pelo alemão e fiz de tudo pra ir pra Alemanha. Na época, eu tava trabalhando como professor de inglês, mas eu não tinha condições de me bancar lá na Alemanha. Cheguei pros meus pais, falei pra eles que eu queria muito ir pra lá e queria estudar talvez o alemão na Alemanha ou fazer um mestrado na Alemanha, não sei, na época eu não sabia como que as coisas aconteceriam. E meus pais chegaram em mim e foram super sinceros e falaram, a gente não tem condições de te dar 50 mil, 100 mil reais pra você ir estudar na Alemanha. Eu lembro que naquela época eu tava dando aula de inglês numa escola e o pessoal lá que trabalhava comigo, eles sabiam que eu tinha começado a estudar alemão. Uma das meninas que trabalhava lá na parte operacional, ela tinha uma sala só pra ela. E ela falou, na época, que eu poderia usar o computador dela nas minhas horas vagas se eu quisesse fazer alguma pesquisa ou alguma coisa. Eu lembro que eu tava dando aula pra uma menina e ela me falou de uma coisa chamada au pair. E eu sabia que o au pair tava conectado com os Estados Unidos. Muita gente faz au pair porque você vai trabalhar como babá no exterior, você mora com a família, eles te bancam durante um ano e você tem a possibilidade de estudar o idioma lá no país. Então eu comecei a procurar como seria se eu fosse au pair na Alemanha. Depois de tanta pesquisa, eu acabei entrando em contato com uma agência de au pair em Hamburgo. O dono lá da agência, ele foi super simpático comigo, me mandou um e-mail explicando, falando as coisas que eu precisava. Um dos requisitos é algum contato com criança, porque eu iria trabalhar com crianças na Alemanha, eu iria cuidar de filhos de alguma família alemã. Uma coisa muito positiva é que como eu dava aula para várias pessoas, eu tinha uma aluna naquela época que ela era dona de uma escola, que ficava em Santo André, na região do ABC em São Paulo. E aí eu conversei com ela depois da nossa aula e falei pra ela se eu poderia fazer como se fosse um estágio na escola dela. Eu fui pra lá, conheci a escola e ela falou, Thiago, não tem problema, a gente te ajuda como a gente puder. Se eu precisar fazer alguma autorização ou algum certificado que você trabalhou algumas horas aqui na minha escola, não teria problema. O tempo foi passando, eu continuei tendo aula com essa minha amiga na casa dela, só que assim, ela estudou na Alemanha 3 meses, então ela aprendeu o básico 1 e o básico 2. Então, se acontecesse de eu ir pra Alemanha, eu não teria um alemão perfeito. Mas eu tentei aprender durante esse período, enquanto eu não tinha ainda a resposta de que eu iria pra Alemanha, eu tentei me dedicar e aprender o máximo que eu podia. E aí, eu continuava indo pra essa escola dessa minha aluna e ter o contato com as crianças de várias idades, porque até então eu não sabia quantos anos as crianças da casa onde eu ficaria na Alemanha teriam. Depois de algumas semanas, uma aluna minha também ficou sabendo que eu queria muito trabalhar como au pair, porque eu comentava com as alunas que até já tinham ido pra lá e queriam continuar melhorando o inglês aqui no Brasil. E uma delas me falou de uma amiga dela. Ela falou assim, ai Thiago, porque uma amiga minha acabou de voltar da Alemanha. Ou se eu não me engano, ela ainda tava lá. E ela tá fazendo au pair na Alemanha, que é a Mariana. A gente acabou perdendo o contato. A gente ainda tem um Facebook, um Instagram um do outro, mas a gente nunca mais se falou. Foi graças a ela, assim, que
que as coisas acabaram mudando. Ela foi a porta de entrada, porque, inclusive, eu nem sei se ela sabe disso. A gente começou a conversar, a gente marcou alguns Skypes e ela me falou tudo, todo o processo dela, como que foi a entrevista de visto e etc. Ela me falou tudo. Uma vez que a gente marcou um Skype, ela me falou que tinha uma agência gratuita, porque todas as pessoas que vão para os Estados Unidos ou vão trabalhar como babá no exterior, eles pagam uma agência para poder fazer todos os trâmites para você. Por quê? Se você tiver algum problema lá fora, você tem para quem recorrer. Na época eu não tinha muito dinheiro, pessoa de mão fechada, não queria gastar, o que eu fiz? Encontrei essa agência, você entra, você preenche todos os seus dados lá, falando tudo sobre você, e famílias que também estão cadastradas lá, elas procuram babás pelo mundo inteiro. Então eu entrei em contato com várias famílias, e algumas me responderam falando: nossa, Thiago, que legal que você tá aprendendo alemão, que você quer aprender o alemão. Porque quando eu comecei a estudar com essa minha amiga, o alemão é uma língua tão difícil, tão complicada, mas eu acabei me apaixonando pela língua e eu queria muito ter essa oportunidade de ir pra Alemanha. Então eu tentei fazer o máximo pra eu conseguir trabalhar como au pair, porque ia ser a minha porta gratuita e eu iria ter a oportunidade de aprender a língua no país. Algumas famílias começaram a entrar em contato comigo. Umas falavam: Thiago, infelizmente a gente já tem uma pessoa vindo do México, uma pessoa vindo da Nova Zelândia, uma pessoa vindo não sei da onde. Então, vai ter que ficar pra uma próxima. Teve uma família que entrou em contato comigo, falou que tava precisando de um au pair pra ir pra lá em março. Eu comecei a estudar alemão em novembro. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Foram coisas de 4 meses. Porque o que eu fiz? Eu não sei se foi o meu erro ou se ali eu acertei. Porque eu era ainda muito novo e pra ter essa coragem pra largar tudo e ir pra lá e sem ter tido essa experiência no exterior, eu nunca tinha viajado. Foi a minha primeira viagem. Mas assim, eles gostaram de mim. Eles falaram: bom, a gente quer você muito como nosso au pair, só que uma coisa que a gente precisa ter certeza é se você tem a carteira de habilitação. E na época eu lembro que eu não tinha. Então o que eu fiz? Corri atrás disso. Eles falaram: a gente tem 2 filhos e a gente precisa que você pegue os meninos na escola. A gente se falava sempre pelo Skype. Qualquer oportunidade que eles tinham, eles me ligavam e eles já queriam ver como que tava o meu alemão e tal. Bem básico, né? Mas a gente tentava se falar, a gente se escrevia sempre. Eles perguntavam sempre como que as minhas aulas estavam indo. E aí eles preencheram todos os papéis, mandaram pra minha casa e com tudo aquilo eu fui no consulado alemão em São Paulo e dei entrada no meu visto. E foi aquela coisa, né? Eu não tô acreditando que tá dando tudo certo e que eu tô indo. Aí na hora da entrevista também, a entrevista lá pro visto foi uma entrevista simples. Eu lembro que na época eu sentava de um lado, ela tava atrás daquele guichê, mas era um vidro, era tudo protegido, e eu pegava um telefone e eu falava com ela pelo telefone. E aí ela me perguntou em alemão, ela falou assim: bom, agora eu vou conversar com você em alemão. Falei: tá bom. Aí ela perguntou meu nome, minha idade, os meus hobbies, coisas simples de nível básico de um idioma. Deu certo, eu passei, fiquei super feliz. Eu lembro que minha mãe foi comigo, na hora eu fiquei super emocionada. Eu falei: mãe, eu não tô acreditando que tá dando certo e que eu vou pra lá. O que foi depois que eu não lembro? Depois disso, a única coisa que eu precisava fazer era reservar minha passagem. Eu lembro que na época o euro tava tão baixo, minha passagem custou R$1.840. Dia 23 de março foi o dia que eu embarquei pra Alemanha. Fui de Guarulhos pra Munique, com uma parada na França. Chegando lá, a família me recepcionou com bexiga, com balão, com tudo, aquela coisa toda. Depois de uma semana vivendo lá, eu tava numa cidade que fica próximo do Lago Constança. Fica ali perto da Suíça, perto da Áustria. Fica bem no sul da Alemanha. E eu lembro que chegando lá, depois de uma semana, alguns dias eu já tava instalado, eu já tava no meu quarto, eu ficava num quarto no porão, num quarto só pra mim. Eles como que fala? Eles mobiliaram todo o quarto pra mim. Era um quarto muito simples, mas assim, super confortável. E aí eu já comecei a ir pras aulas de alemão. Depois de alguns dias, a mãe virou pra mim e falou assim: Thiago, como você já dirige, a gente quer então fazer esse teste com você. Cara do céu. Aí foi o meu grande erro. Por quê? Quando a minha habilitação saiu, faltava praticamente uns 8 dias pra eu embarcar. Então, o treino que eu tive de trânsito foram só as minhas aulas de direção. Então eu fui pra Alemanha completamente despreparado. Só que naquela afobação, naquela coisa de querer ir, de falar: meu Deus, é tão difícil você conseguir ir pra lá e uma família me quer, óbvio que eu vou. Então eu falei: eu tô indo, eu vou pra lá. Só que o meu erro foi esse, porque eu não falei pra eles que eu tinha
tinha treinado muito pouco. Pra eles, eu estava dirigindo. A gente entrou no carro, a mãe falou assim, na volta, você traz ele pra casa. O menino dela mais novo. Eram 2 meninos, acho que um de 6 e um de 4. Quando a gente voltou, ela só me deu a chave, assim, foi a hora que eu quase morri. Tô super ferrado, porque lá o trânsito é totalmente diferente e foi muito horrível. Foi uma das piores, assim, sensações da minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei na casa, estacionei, assim, eu lembro que eu estacionei super... Nossa, o carro dando tranco. Eu ainda virei pro menininho dela e falei assim, ai, pelo menos você chegou vivo em casa. Acho que foi a pior frase do universo que eu deveria ter falado. Porque depois disso, a gente entrou, ela não falou nada, mas ela conversou, acho que com o marido dela, porque na época, eles só falavam inglês comigo. Porque eu não entendia nada de alemão. Meu alemão era muito simples, era muito básico, eu não entendia nada do que eles falavam. Aí eles chegaram em mim e falaram assim, ó, a gente viu que quando você chegou, você trouxe um dinheiro pra você trocar. Só que você vai ter que investir esse dinheiro em aula de direção. Então eles arrumaram uma escola pra mim e eu tive que fazer algumas aulas lá na autoescola. Só que eu que tive que pagar. Então assim, metade do meu dinheiro eu acabei perdendo nisso. Foi um erro meu? Foi. Porque eu poderia ter praticado muito, mas eu falei, agora eu já tô aqui. Depois de alguns dias, eles chegaram em mim e falaram assim, Thiago, eu acho que eu fiquei isso tudo na casa deles, deu mais ou menos uns 20 dias. Ela falou assim, Thiago, a gente não quer mais você como au pair na nossa casa. Você vai ter que fazer as suas malas e ir embora. Eu lembro que quando ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. Eu lembro que eu fui pro meu quarto. Nossa, como eu chorava, como eu chorava. Vi a imagem da minha mãe me falando, filho, tem certeza que é isso que você quer? De alguns familiares meus falando, nossa, mas você vai pra um lugar tão longe, você nunca viajou. Eu lembrei também de alguns professores meus na época do bacharel falando, nossa, se eu fosse você eu estudaria mais o alemão aqui. Depois de 1 ano, 2 anos você iria pra Alemanha. Mas dentro de mim aquilo tava dizendo, agora é o seu momento, você precisa ir agora pra lá. Lembro que eu secava assim as lágrimas do meu rosto e eu falei, gente, eu vim pra ficar 1 ano, é 1 ano que eu vou ficar. Aí eu lembro que eles começaram a me tratar muito assim estranho, a mãe falava, ó, tem comida lá na cozinha, se você quiser comer, come, se você não quiser, você também não come. Eu tava me sentindo muito mal, sabe quando você tá na casa de alguém e você sabe que você tá atrapalhando, mas muito? Eu tava me sentindo assim. Eu lembro que ela me deu o computador, falou, ó, procura outra família, tipo, meu, se vira. Eu lembro que naquela época, quando você saía do Brasil, você chegava na Alemanha com um visto saindo daqui, chegando lá você trocava por outro. A mãe só virou pra mim e falou assim, você sabe que seu visto tá acabando, né, você precisa trocar. Então eu tinha coisa de 4 dias. E ela falou assim, aqui na Alemanha você não pode ficar sem seguro-saúde, o seu também tá pra vencer. Então arruma uma família. E eles começaram a me tratar dessa forma. Eu lembro que eu entrei naquele site, o mesmo que eu consegui encontrar essa primeira família, e eu encontrei uma segunda família. Expliquei toda a situação pra essa mãe. Inclusive, essa família foi aquela que me ajudou a ir pra Alemanha pela segunda vez e fazer o meu ano social. Se você não viu o vídeo eu falando sobre o meu ano social, eu vou deixar aqui nos cards pra você. Essa família, a mãe falou assim que já tinha um au pair vindo do México, mas eu poderia ir pra casa dela. E a gente resolveria todos os problemas lá. Eu arrumei as minhas coisas. Eu lembro que eu fui pra estação, comprei passagem sozinho. Eu lembro que eu tava entrando num trem. Esse trem tava indo pra Amsterdã. E uma mulher falou, pra onde você tá indo, moça? Eu falei, eu tô indo pra Nuremberg. Ela falou, não, esse trem tá indo pra outro país. E aquela zona, porque até então o meu alemão tava uma droga. Nossa, foi muito horrível, muito horrível. Eu lembro que eu cheguei na estação de Nuremberg, a mãe tava me esperando, ela falou, vamos pra casa. Lá eu expliquei tudo pra ela. Só que é aquela coisa, a gente se deu bem durante alguns dias, mas ela falou, e agora, o que eu faço com o outro au pair do México que tá vindo pra cá? Então eu falei, não, tudo bem, eu procuro uma outra família. E aí, durante um período eu fiquei na casa de uma amiga dela, porque a casa dela tava com reforma e tal. Infelizmente a gente acabou perdendo o contato. Algumas vezes que eu tava passeando, tava de férias, eu fui 2 vezes na casa dela, foi muito bom ter reencontrado, ter falado com ela, ainda mais depois que o meu alemão melhorou e eu poderia agradecer e falar com ela. E eu encontrei uma terceira família, e essa terceira família eu fiquei lá por 11 meses, ali eu já tava dirigindo, tudo bem que a mãe falou que eu não precisava dirigir. As minhas tarefas como au pair também, eu só precisava cuidar dos filhos dela, pegar eles na escola, levar eles pra escola e ficar brincando com eles, enquanto eles não chegassem do serviço, a mãe e o pai. Eles deixavam um carro na minha mão quando eles saíam, então pra eu poder ir pro curso de alemão, que era numa cidade do lado, eu dirigia mais ou menos uns 15 minutos. E ali foi muito incrível, foi uma experiência muito legal, porque o meu pai, na época, ele tinha um irmão e uma irmã, então esse irmão era casado com uma tailandesa, que foi quando abriu, assim, a minha mente pra Tailândia, pra Ásia, pro Sudeste Asiático, e ela me falava as coisas da Tailândia, como foi ela ter saído da Tailândia, então aquela troca de experiência.
experiência. E ele tinha uma irmã, e essa irmã a gente tem contato até hoje, via Facebook, via Instagram. A gente se fala sempre, toda vez que eu tô lá eu faço de tudo pra visitá-los, porque eles acabaram me ajudando muito no momento que eu mais precisava, e durante um ano eles foram a minha família. Quando as coisas com essa última família se estabilizaram, a minha meta era fazer um mestrado na Alemanha. Eu tinha duas possibilidades: ou eu voltaria pro Brasil pra dar entrada no meu visto no Brasil, ou a família teria que assinar um documento sendo responsável por mim enquanto eu estivesse estudando lá. A mãe, na época, a família, eu acho que eles acharam meio perigoso, porque até então eu tinha trabalhado como au pair, mas eles estariam se responsabilizando por mim. E como eu já tava meio saturado um pouco também dessa vida de au pair, de você morar com alguém, de você estar ali na mesa e comer sempre aquilo, às vezes você quer fazer uma coisa e você não pode, eu pensei assim: eu vou me matar de estudar alemão. Tenho contato com a minha primeira professora até hoje, e o WhatsApp também, muito legal assim. Pensei, bom, eu vou voltar pro Brasil com um diploma, com um certificado. Eu fiz o nível A1 e A2. Pra quem conhece o quadro comum, né, das línguas europeias, é dividido dessa forma: A1, A2, B1, B2, C1, C2. O A tá no básico, o B tá no intermediário e o C tá no avançado. Eu ia fazer a prova do A2, do básico 2. Só que eu tava tão bem no alemão que quando eu fiz a prova oral e fiz a escrita, eu acabei pegando o intermediário 1. Então quando eu voltei pro Brasil, eu já comecei a dar aula. Foi quando eu cheguei pros meus pais e falei assim: eu vou ficar aqui no Brasil durante 2 anos, eu acho que 2 anos é um tempo bom, até de amadurecimento aqui. Comecei a dar aula de alemão, dava aula particular também, nível básico e intermediário 1. Continuei estudando um pouco por conta, para poder me preparar para fazer as provas, porque eu queria muito fazer um mestrado em tradução na Alemanha, então meu alemão precisaria estar no nível avançadérrimo. Então eu dei aula durante esses 2 anos. Engraçado, porque março de 2014, no mesmo mês, fui para a Alemanha através do ano social, e desde então é lá que eu moro. Eu não tenho nem do que reclamar. Mesmo eu sendo muito novo, eu acho que naquela época, toda essa experiência de ter sido expulso da primeira casa, de ter ido pra segunda, de ter ido pra terceira, me amadureceu muito, muito, muito. E eu não trocaria isso por nada. Eu acho que a Alemanha foi um país assim que me trouxe muita coisa, mas também me trouxe um amadurecimento muito grande, muito grande. Então é por isso que eu sempre falo para as pessoas, primos pequenos, se você começar a estudar alemão, ou independentemente do país, você pode fazer au pair em outro lugar. Mas é uma forma barata de você ter essa experiência no exterior. É claro que durante esse meu ano como au pair na Alemanha, muitas coisas aconteceram. Mas eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo. Por isso que eu falei tudo de forma muito rápida. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta específica, deixa pra mim aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. O vídeo então de hoje fica por aqui. Espero de coração que você tenha gostado e até um próximo. Tchau!